Eu quero levá-los à leitura no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. É um texto bastante conhecido, mas eu quero usar de um expediente de simbolismo para trabalhar com algumas questões para a vida de hoje. 1 Samuel, capítulo 17, do verso de número 38 até o 51, eu vou pedir que você acompanhe a leitura que farei desse texto. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou a andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Queridos, é bastante conhecida esta história da vitória de Davi contra Golias. E é tão conhecida que é usada dentro da igreja e fora da igreja. Muitos usam esta história para ilustrar, por exemplo, a luta do pequeno contra o grande. A luta daquele que é aparentemente mais forte contra o aparentemente mais fraco. O que eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos é uma tese desenvolvida a partir das 5 pedras que Davi tomou do ribeiro, e com apenas uma delas, de acordo com a leitura que nós fizemos, ele derrotou Golias. Eu quero tomar o elemento ribeiro, no versículo 40, que alimentou e supriu Davi com as 5 pedras como uma ilustração do Senhor Jesus, cujas águas, seu Espírito Santo, nos servem de alimento
suprem as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu disse que trabalharei com simbolismo. Da mesma forma que Davi foi ao ribeiro para apanhar dele 5 pedras e ter sua necessidade suprida, nós precisamos sempre ir ao Senhor, o rio da vida, para ter as nossas necessidades supridas também. Da mesma forma como Davi foi ao ribeiro, e este alimentou Davi com 5 pedras, suprindo-lhe uma necessidade, da mesma forma nós precisamos ir a Jesus, o rio da vida, para ter o nosso alimento emocional e espiritual supridos. Para dar como sugestão um tema para a nossa mensagem de hoje, 5 pedras que não nos podem faltar. A primeira delas é a coragem para enfrentar os problemas da vida. Eu entendo que não há a menor dúvida de que Davi foi muito corajoso diante dessa dificuldade. Era uma adversidade que se abatia sobre a vida de todo o povo de Israel e, evidentemente, sobre a vida de Davi. E a gente pode perceber isso, e isso nos fica muito claro, quando a gente observa alguns versículos. Por exemplo, olhem para o versículo 11 e o 24. Eles dizem que todos os israelitas presentes no campo de batalha estavam espantados, com medo, eles temiam grandemente ao gigante Golias. Porque ao longo de 40 dias, Golias ia até o campo de batalha e desafiava um judeu para vir lutar contra ele. E eles morriam de medo disso. Olhem para o versículo 26. Eles faziam silêncio diante de toda a provocação que o Golias fazia nos campos de batalha. E ele os afrontava, dizendo assim, por exemplo, Davi quando ouviu, né? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Davi? Mas o exército do Senhor. Mas o exército do Senhor não falava nada. Só Davi, 40 dias, depois que essa batalha ia se dar, ou 40 dias depois que ela foi convocada, que o povo estava ali no campo de batalha, que Davi chegou e ele falou, porque até então ninguém falava nada. Olhem para o versículo 32. Davi diz ao rei Saul, não desfaleça. É o mesmo no original que não desmaie, não desanime o coração de ninguém. Eu vou lutar contra o gigante. Mas até aqui, ninguém. Por isso eu entendo que Davi foi muito corajoso. Olhem para os versículos 36 e 37. Davi fala ao rei sobre 2 de suas experiências pessoais de livramento por parte de Deus, dando-lhe vitória contra um leão e contra um urso. E ele diz mais, ele diz que Golias, um incircunciso filisteu, não poderia afrontar o exército do Deus vivo. Eu entendo que Davi teve coragem para enfrentar um problema, uma situação adversa, uma contrariedade. Coragem, queridos, não é uma atitude irresponsável de enfrentar toda e qualquer dificuldade ou adversidade sem uma análise séria, sem uma observação verdadeira da situação. Antes, é uma atitude de não desistir e não fugir do problema. Davi é o único que se dispõe a enfrentar o problema. Por isso eu entendo que das 5, uma das pedras é a coragem. Há muita gente sem coragem para enfrentar os problemas da vida. E acaba desistindo ou fugindo da responsabilidade, dos compromissos e dos desafios. Davi foi corajoso ao enfrentar um problema de nome Golias. E uma pergunta que a gente tem que fazer é, e nós? Nós temos sido corajosos no enfrentamento dos nossos medos, dos nossos temores, ou nós temos fugido diante deles? Nós somos corajosos diante dos nossos Golias, ou nós nos silenciamos
e não enfrentamos os problemas como o exército de Israel fez. A segunda pedra está no versículo de número 39. Nós precisamos ser quem somos e lutar com as armas que nós temos. Ser quem somos e lutar com as armas que temos. Olhando para o versículo 39, antes de Davi ir ao ribeiro e apanhar 5 pedras para lutar contra Golias, ele foi submetido a um teste, o de usar outras armas. Olhando para os versículos 38 e 39, Davi é vestido com todo o aparato necessário a um soldado em guerra. Armadura, capacete, couraça, espada. Mas ele diz que ele não consegue andar, se mexer, se locomover. Ele disse: eu nunca usei isso antes. Eu nunca me vesti assim antes. Essas não são as armas com as quais eu estou acostumado a lidar. Não faz parte do meu repertório. Às vezes, e esse é um erro que nós cometemos, nós queremos lutar contra o inimigo de nossa alma e ganhar no grito, na força física, no braço. E perdemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é nem com força, nem com violência. Olhem para o verso 40. Depois de experimentar todo o aparato de um soldado e não conseguir sequer andar, se mexer, Davi vai, abre mão de tudo aquilo, e ele vai e toma para si as armas com as quais ele está acostumado a lidar. Ele tem um cajado de pastor na mão, ele vai ao ribeiro, pega 5 pedras, ele tem uma funda e ele sabe atirar com aquilo. Aquelas são as armas com as quais ele está acostumado a lutar. E ele vai contra Golias, luta e vence. Queridos, nossas armas contra o inimigo são a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, o compromisso de vida com Deus, a santificação da nossa vida ao Senhor. Toda vez que nós não usamos essas armas, nós perdemos qualquer luta. Porque essas são as nossas armas. Outras não são nossas. Quando nós queremos usá-las, elas não funcionam. Davi venceu Golias admitindo as suas reais possibilidades. Ele diz no verso 39, eu não posso andar com isso. Eu nunca usei isso. Ele vence Golias com as armas que ele tem, de que dispõe, armas que conhecia, com as quais ele estava acostumado. Queridos, vamos parar para pensar um minuto? Com que armas nós temos lutado contra o nosso inimigo? Com as que nós estamos acostumados ou com aquelas que nós vemos e ouvimos os outros usarem? A terceira pedra que eu quero destacar, simbolicamente falando, está no versículo 45. Vá, faça, realize no nome do Senhor. Vejam, no versículo 42, nós lemos que Davi é desprezado pelo gigante Golias. No 43, ele é insultado por Golias. No 43 ainda, ele é amaldiçoado pelo Golias. No versículo 44, ele é humilhado pelo gigante. No 45, Davi se dispõe a lutar contra o Golias, que o despreza, que o insulta, que o amaldiçoa, que o humilha. Davi se dispõe a lutar contra o Golias em nome do Senhor dos Exércitos, cujo Deus esse, cujo Golias estava afrontando. Queridos, Davi venceu Golias em nome do Senhor. A vitória de Davi não estava concentrada na pedra, ainda que ele a tenha cravado na testa de Golias, mas em ir à luta em nome do Senhor. Queridos, a vitória de Davi não se baseou na espada de Golias, que depois de Davi tê-lo derrubado com uma pedra, Davi vai lá, tira a espada de Golias e com ela decapita a cabeça dele. A vitória de Davi não está baseada nisso, está baseada no fato dele ter ido à luta em nome do Senhor
dos exércitos. E aí a pergunta é, queridos, nós lutamos em nome de quem? Olhem para os versículos 37 e 45. Deles eu quero tirar a quarta pedra, que é a confiança e dependência no Senhor. Tanto diante do leão, que a gente leu aí, como do urso, mesmo diante de Golias, Davi confia no livramento do Senhor e não nas suas próprias habilidades, ainda que ele as tenha usado na vida. Tanto diante do leão, como do urso e de Golias, Davi dependeu da ação de livramento do Senhor e não das suas próprias capacidades, ainda que eles tenham usado na luta. Queridos, vejam, nós não somos proibidos de usar as nossas habilidades, absolutamente, de jeito nenhum. Também não somos proibidos de usar as nossas capacitações ou as nossas potencialidades na solução dos problemas ou no enfrentamento das lutas e das adversidades. Absolutamente não, não é nada disso. O que nós não podemos é confiar na nossa habilidade, na nossa capacidade, no nosso potencial. Eu preciso depender do Senhor. Eu uso a minha habilidade dependendo do Senhor. Eu uso a minha capacidade na dependência do Senhor. Eu tenho potencial, uso esse potencial, mas na dependência do Senhor. Davi enfrenta Golias a partir disso. A quinta pedra que eu quero simbolicamente usar está no versículo 47. Eu preciso confessar reconhecidamente que só o Senhor é Deus e entregar toda a situação nas mãos dele. É o que Davi faz. Ele vence Golias porque ele reconhece e ele admite a luta. Mas ele admite que a guerra pertence ao Senhor. Essa luta não é minha. Essa luta é do Senhor. Eu queria que você fechasse um minutinho os seus olhos e dissesse aí para você mesmo: essa luta não é minha, ela é de Deus. Faça isso. Feche seus olhos. Essa luta não é minha, ela é de Deus. Fale para você assim, ó: esse problema não é meu, ele é de Deus. É o que Davi faz. Pode abrir os olhos. É o que Davi faz. Ele diz: essa luta é do Senhor, essa guerra é dele. Porque vejam, o que é que Golias faz? Ele é um guerreiro, sim. Há uma guerra entre filisteus e judeus, sim. Era costume. Quem já assistiu aquele filme Troia, estrelado por Brad Pitt, vai se lembrar que logo no começo, ao invés dos exércitos se degladiarem, o campeão de um exército lutava com o campeão do outro exército. E quem dos dois permanecesse vivo, que evidentemente era o vencedor da batalha, e aí nem sempre, ou não necessariamente, os exércitos precisavam se degladiar e matar um ao outro. Ficava só o campeão. Pois bem, é o que acontece aqui. Davi é o guerreiro, é o campeão do exército dos filisteus. E ele vem todos os dias, ao longo de 40 dias, de manhã e à tarde. Ele sobe ao campo de batalha e grita para um judeu corajoso vir enfrentá-lo. Não vem ninguém. Ele afronta os judeus, ele afronta o exército, e ele afronta o Deus do exército de Israel, porque nenhum judeu, nenhum deles vem lutar contra si. Ele afronta. O que é que Davi faz? Ele reconhece que a luta não é contra ele, a luta é contra o Senhor. E aí, ele vence Golias, porque ele confessa que era o Senhor quem entregaria Golias nas suas mãos. Olhem para o versículo 47. Queridos, muitos dos nossos problemas poderiam ter uma solução mais rápida se nós confessássemos o Senhor como Deus dos exércitos e o reconhecêssemos, sincero e verdadeiramente, como sendo aquele que luta. Nós é que nos posicionamos e queremos lutar. Só que às vezes nós queremos lutar sozinhos.
A luta é do Senhor. É Ele quem peleja. É Ele quem faz a nossa guerra. Nossas lutas e adversidades teriam um desfecho diferente se nós aprendêssemos a entregar a Deus o controle da situação. Humanamente falando, Davi não tinha como vencer essa batalha. Golias era um gigante, treinado para a guerra, vestido para a guerra, acostumado com a guerra. Davi era um rapaz, um jovem pastor de ovelhas. Quando Davi é vestido de uma armadura que é típico de um guerreiro para lutar, ele não consegue. Mas ele faz 5 movimentos, ou ele pega 5 pedras. A pedra da coragem para enfrentar o problema da vida. A pedra de lutar, ser quem ele é e lutar com as suas armas, com as armas que ele tem. A pedra de ir, fazer, realizar em nome do Senhor. A pedra de confiar e depender de Deus. Ele tem potencial? Claro que ele tem. Ele escolheu as pedras. Elas estavam lá, várias delas. Ele escolheu 5. Ele tinha potencial para escolher. Sabia quais pedras pegar. Ele tinha a habilidade de atirar as pedras com a funda. Ele sabia fazer isso. Claro que ele sabia. Óbvio que ele sabia. Tanto que tinha a funda com ele. Mas ele confia no Senhor. Tem habilidade, tem capacidade, tem competência, tem potencial, mas ele coloca tudo isso debaixo da mão de Deus. E ele confessa reconhecidamente que só o Senhor é Deus, e ele entrega toda a situação nas mãos do Senhor. Queridos, nós temos reconhecido nas nossas lutas que o Senhor é Deus. E nós temos entregue a Ele as nossas dificuldades. Ou nós queremos ganhar no grito, na raça, queremos ganhar do jeito que a gente sabe. Davi não faz isso. Vamos orar sobre isso, queridos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti no nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude no enfrentamento dos nossos problemas. Primeiro, a termos coragem. Não uma atitude irresponsável, mas uma atitude de enfrentar o problema. Segundo, enfrentemos os problemas como aqueles que buscam o Senhor, mas lutando com as nossas armas, não com as armas dos outros. Funciona para A, para B, para C, mas não necessariamente para mim. Mas eu tenho as minhas armas. E aí eu preciso confiar no Senhor. Preciso depender de Ti. Eu preciso também, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus. E entregar essa situação, essa adversidade, essa luta, esse problema nas Tuas mãos. E deixar que o Senhor me ajude. Eu tenho potencial, eu tenho capacidade, eu tenho competência, eu sei fazer, mas eu preciso depender do Senhor, confiar no Senhor e entregar essas coisas nas Tuas mãos. Coisa que às vezes a gente não faz. Então tem misericórdia das nossas vidas e a partir de hoje nós tomemos esses posicionamentos nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção e graça, no nome do Senhor Jesus. Amém.